Ronaldo, o título da sua tese é Aprender História com Sentido para a Vida, Consciência Histórica em Estudantes Brasileiros e Portugueses. O que você estudou exatamente, Ronaldo? Olha, eu parto do princípio, né, de algo que sempre me chamou a atenção como professor. Né? Eu sempre quis compreender como é que o conhecimento histórico, né, criado pelos alunos, nos estudos da história, na sala de aula, né, como que aquilo é aplicado no cotidiano. Quer dizer, como é que ele... a forma de raciocinar historicamente pode ser aplicada no dia a dia. Né? A gente vê os alunos novinhos, eles falam assim, para que eu tenho que aprender isso, para que eu tenho que aprender aquilo? Né? Uma questão bem utilitarista. Né? E eu sempre tive curiosidade como professor de história de perceber quais são os mecanismos mesmo que nos movem a utilizar a forma de raciocinar historicamente na vida. E aí, não é algo novo, já é algo que tem sido estudado, né? É um conceito que vem da didática da história alemã, o conceito de consciência histórica. Né? E esse conceito de consciência histórica, eu me baseei no Jörn Husserl, né? É um professor de história, né? Na teoria da história, na Alemanha, que entende que a consciência histórica é a suma das operações mentais, né? Que os homens utilizam no tempo, né? na sua vida, para se orientarem no tempo e para criar identidade. Para Jörn Husserl, todo pensamento histórico tem como ponto de partida a necessidade inerente a todo ser humano de construir caminhos para a resolução de suas demandas cotidianas. Tal necessidade gera ideias de orientação fundamentadas na interpretação de seu próprio passado e da coletividade em que está inserido. É a rememoração da experiência humana, interpretada e com sentido, que dotará o ser humano de perspectivas do agir no presente, com vistas a envidar possibilidades para o futuro, ou seja, de consciência histórica. Quando eu raciocino historicamente, eu estou elaborando formas de pensamento, né? E as formas de pensamento que vão agregar a experiência, as minhas experiências na vida, a interpretação dessas experiências e, a partir da experiência vivida por mim, pelo grupo que eu vivo, por pessoas que eu tenha contato, ou instituições que eu circulo, né, todas essas experiências vividas, como eu as interpreto e como, a partir dessa interpretação, eu construo opções para me orientar na vida. Né? Então, a experiência, a interpretação e a orientação resumem as 3 operações básicas, operações mentais básicas da história. Então, quando o aluno aprende história lá na escola, ele não está aprendendo só os conteúdos ou os conceitos que estão ali. Ele está aprendendo também como operar mentalmente a história. Por que aprender história com sentido para a vida? É relacionar o que eu aprendo na escola, em história, com o que acontece na vida. Ou seja, esse raciocínio histórico vai me permitir construir sentido para a minha vida prática. E por que você escolheu comparar estudantes brasileiros com estudantes portugueses? Você passou uma temporada na Universidade do Minho, na sua bolsa sanduíche, Isso. Durante o doutorado. Por que essa escolha? Inicialmente não tenho essa perspectiva. Eu tinha a perspectiva de trabalhar com alunos aqui de São Paulo, como eu fiz no mestrado. Só que no ano de 2008, no ano de 2008 a gente tem os 200 anos da transferência da família real portuguesa para o Brasil. Né? Eu estava lendo um artigo, tal, né? Um jornal tal, sobre isso, e me deu um clique. Né? Falei, poxa, eu podia fazer um trabalho comparativo de estudantes brasileiros com estudantes portugueses. Né? Você somou a possibilidade de comparar 2 realidades distintas, brasileiros e portugueses, um evento histórico específico, que é a transferência da família real, e ainda avaliou a aplicabilidade de uma vertente teórica em determinada situação, é isso? Exatamente. Você deu um trabalho enorme. É isso aí. E quais foram os resultados que você Então, conseguiu? rapaz, olha, eu pesquisei 2 colégios aqui em São Paulo, né,
todos os colégios públicos. Em Portugal, quando eu vou para lá, no final de 2009, fico lá na transição 2009 para 2010, 4 meses, eu tenho muita ajuda do grupo lá da professora Isabel Barca, né? E eu, inicialmente, achei que ia conseguir pesquisar 1, 2 escolas, e eu acabo saindo de lá pesquisando 6 escolas. E 5 escolas entraram no trabalho. Então, a primeira pergunta eu dei aos alunos falando do tema, era um tema que todos eles já haviam passado, né? Não naquela série, mas no seu percurso escolar, e eu perguntei se eles achavam que a transferência da família real portuguesa para o Brasil foi uma fuga ou foi planejado. Foi algo estratégico, planejado, ou foi uma fuga? Isso antes de mostrar as fontes. Então, eles tinham que responder. E aí ele vai responder de onde? Vai trazer do repertório dele, né? Daquilo que ele lembra que estudou na escola, daquilo que ele viu na mídia, tal. E os alunos produziram suas respostas. Em cada resposta, cada pergunta dessa apontava para um conceito meta-histórico. Então, primeiro, eu queria saber como eles explicam a história. Tá? Depois, a segunda pergunta, eu queria saber, e aí eu já apresentei as fontes para eles, eu queria saber do conceito de evidência histórica, quer dizer, como ele usava aquela fonte. Né? A terceira pergunta, eu queria saber como eles compreendiam a história. Então, eu analisava na terceira pergunta a explicação histórica e a evidência histórica. Quer dizer, como ele explica e como ele mobiliza a fonte, o fará compreender a história. E a quarta é que significado que ele dava àquilo que ele estudou, né? A significância histórica, que seria quais as consequências para o Brasil e Portugal após todo aquele processo. O que acontece? Existem níveis de explicação histórica, níveis de evidência histórica, níveis de compreensão histórica e níveis de significância histórica. E esses níveis, ou seja, tinha aluno que respondia assim, foi uma fuga. Ponto. Tinha aluno que já não, foi estratégico, porque houve uma reunião, tal, e existia aquela ideia, tal, então esse aluno já mobilizou mais o seu repertório, né, histórico. E nesses níveis, então, você vai percebendo que tipo de consciência histórica esse aluno trabalhou. E aí eu volto para a teoria do Hilsen. Porque o Hilsen, ele vai dizer que ele diz que tem 4 tipos de consciência histórica. Tá? A consciência histórica tradicional, a consciência histórica exemplar ou modelar, a consciência histórica crítica e a consciência histórica genética. No meu trabalho, ao discutir com essa teoria dele, eu coloco que a consciência histórica tradicional e a consciência histórica exemplar, elas apontam para uma consciência histórica pré-moderna, antes da atuação realmente da ciência da história. E a consciência histórica crítica e genética apontam para uma consciência histórica moderna. E você consegue comparar depois entre brasileiros e portugueses? Exatamente. Como estamos, brasileiros e portugueses? Então, na realidade é o seguinte, ao articular os níveis que os alunos elaboraram de respostas de cada conceito meta-histórico, esses níveis foram relacionados com a tipologia do Hilsen. E, então, com a tipologia dele, eu, na realidade, propus uma tipologia de análise de narrativas de grupos de alunos, para perceber se aqueles grupos de alunos, no seu percurso de estudo, desenvolveu uma consciência histórica mais desenvolvida ou menos desenvolvida. Ou seja, não é algo de um ano, não é algo daquele professor, é algo do quê? Do caminho histórico, do percurso de estudo que aquele aluno teve. E eu gosto de dizer isso porque não é algo utilitarista, não dá para pegar uma pesquisa e falar assim, aquele aluno tem mais consciência histórica que o outro. Não. Ele pode apresentar uma resposta mais elaborada e uma outra nem tanto. Tá? Até porque as pessoas também têm opções na vida muito mais elaboradas, pensam muito mais em algumas coisas, e em outras não pensam para fazer. Então, as pessoas são assim, por mais repertório que ela tenha, por mais, né? Então, é muito ligado a isso mesmo. E aí, o que acontece? Algumas coisas interessantes. Aqui no Brasil, muito complicado. A gente tem, hoje, a grande maioria dos alunos tem uma dificuldade enorme de usar, de raciocinar historicamente. Em qualquer classe social? Eu fiz a pesquisa na escola pública, não fiz a pesquisa na escola privada, aqui no Brasil. Entendeu? Então, quando você remete para qualquer classe social, você vai para Portugal.
Entendeu? Fica Então, lá. Aí lá para Portugal deu para eu ver. Por quê? Porque lá em Portugal, aí tem uma coisa que nós não falamos, aqui a escola pública atende a classe média baixa e a classe desprivilegiada, classe pobre. Em Portugal, não. Em Portugal ainda, embora lá a gente tiver uma proletarização dos professores, como já ocorreu aqui, e todo o problema que está ocorrendo em Portugal, mas ainda a escola pública vai atender quase 100% dos portugueses. Então, lá você consegue ter uma dimensão também da classe socioeconômica. Por isso que foi interessante demais isso, porque lá eu pude usar como... poderia dialogar aqui nesse sentido. Mas retomando aqui, você consegue fazer uma leitura... Então, aí o que acontece? Então, eu vou falar dos 3 blocos rapidamente. Aqui, a gente tem uma dificuldade enorme, né? O ensino médio passa por um problema difícil, é o que hoje a gente tem se discutido, né? Tem se voltado para o ensino médio e tal. Tem um problema enorme no Brasil, há pouquíssimos alunos que conseguem chegar numa consciência histórica genética, que eu acabei não falando, nem da genética, nem da crítica, né? E isso é importante dizer rapidamente, né? Quer dizer, a consciência histórica tradicional que o Hilsen vai colocar a pessoa ela tende a reproduzir tradições de maneira irrefletida. Então, a pessoa participa de uma religião, por exemplo, ela não questiona nada da religiosidade, só reproduz aquilo porque tradicionalmente aquilo foi passado. Então, ela introjeta e não questiona. O exemplar é o quê? Vamos supor, o seu avô teve uma situação na vida e usou determinada ação para resolver. Seu pai, 20 anos depois, tem o mesmo tipo de problema e vai usar a mesma coisa, não levando em questão as contingências históricas. E você também vai usar aquele exemplo. Então, isso é uma consciência histórica exemplar. E não leva em consideração o que está acontecendo. Aquele exemplo deu certo lá atrás, vai dar certo hoje. Então, não tem uma reflexão da ciência moderna, tal, de você pensar nas contingências. A consciência histórica crítica vai dizer o quê? Olha, eu rejeito a experiência anterior. Isso que aconteceu para trás não serve. Eu vou criar algo novo. Então, critico, foi o que os iluministas fizeram, daí surge a consciência histórica moderna. E a consciência histórica genética, que o Hilsen coloca que é a consciência histórica mais desenvolvida, que é a relação com a diversidade. Então, eu me relaciono com a experiência anterior, mas eu vou criticá-la, mas também eu vou pegar exemplos que sejam interessantes, mas eu vou atualizar esses exemplos, eu vou dialogar a partir do meu presente e a partir do que quero articular para o futuro, que nós temos perspectivas para o futuro. Então, a gente tem o quê? Esses 4 tipos de consciência histórica. Dependendo da forma como ele explica a história, dependendo da forma como ele utiliza as fontes históricas para construir conhecimento, dependendo da forma como ele compreende a história, dependendo da forma como o aluno significa a história, nesses níveis dá para ver se aquele grupo teve uma consciência histórica tradicional, exemplar, crítica ou genética na maior parte do grupo. Então, voltando agora, no Brasil, o que aconteceu? A maior parte do pessoal, consciência histórica tradicional e exemplar. Tá? Que seria pré-moderno. Que seria pré-moderno. Ou seja, você não tem uma ação do ensino da história que vai quebrar. Senso comum prevalece. Senso comum prevalece, exatamente. Por não conseguirem agregar informações ou tampouco sistematizá-las dentro do processo histórico, os estudantes até usam de subjetividade para desconfiar das fontes e dos interesses autorais subsumidos. Entretanto, não conseguem objetivamente comprovar suas desconfianças. Só que tem o seguinte, os alunos que conseguem romper essa barreira, que são pouquíssimos, são alunos extremamente criativos. Né? Então, por maiores que sejam as dificuldades que ele tenha no espaço, os problemas que nós temos na escola pública hoje, aqui no Brasil, tal, e mais especificamente aqui em São Paulo, os alunos que conseguem, eles são criativos, eles desenvolvem. Tinha um caso de um aluno que ele vai dizer, olha, eu tenho essa visão por causa disso, disso, falando da fonte, tal, mas eu sou brasileiro. Uma pessoa de Portugal poderia ter uma visão totalmente diferente. Então, esse aluno ele tem uma ideia da perspectiva da história. Ele está aqui no seu lugar, discutindo, mas ele está dizendo o seguinte, uma pessoa, num outro contexto, numa situação, ele pode ter uma outra visão, até contrária à minha. Então, ele tem abertura para a diversidade, para a perspectiva. Consciência histórica genética. Né? O que aconteceu também aqui? Os alunos da escola matutina, os alunos que estudavam à noite, eles trabalhavam durante o dia, boa parte deles, e a soma da renda deles com a renda dos pais, da família, era inferior aos alunos que estudam pela manhã. Coisa que a gente, às vezes, as pessoas acham que no senso comum é a mesma coisa estudar de manhã à noite, ter só uma diferença mínima, mas todo mundo classe média,
baixa, acabou. Não, na minha pesquisa, existe uma diferença razoável entre um aluno que estuda na periferia, numa cidade da Grande São Paulo, numa escola central, mesmo que seja a escola, uma das melhores escolas da região, com um aluno que estuda em São Paulo durante o dia. Então, de alguma maneira, tem um recorte que passa pelo socioeconômico. Exatamente. E aí que está. Outra coisa, o acesso aos equipamentos socioculturais. Os alunos da escola noturna, eles vão mais à biblioteca, no caso da pesquisa, do que os alunos da diurna. Curioso isso, né? Eles têm menos tempo e eles se viram. Isso que apareceu na pesquisa. É curioso. Mas também pode ser o quê? Aí, olhando para a pesquisa. Uma demanda da sua vida prática, que ele tem que dar conta. Então, ao ter uma vivência já profissional, que tem que fazer, dar conta de novas demandas, ele tem o interesse de correr atrás disso. Então, ele acaba amadurecendo, né? E ele vai para a pesquisa. Esses alunos os pouquíssimos alunos conseguiram desenvolver apresentar no grupo uma consciência histórica mais desenvolvida, foram num grau maior nessa escola noturna, cujos alunos vêm de um extrato socioeconômico com maior dificuldade ainda do que os outros. Entendeu? Eles têm acessos parecidos aos equipamentos socioculturais, mas os alunos no período noturno nessa escola aproveitam mais do que os alunos da outra. Em Portugal, estou curioso para saber essa Então, comparação. aí em Portugal o que acontece? Portugal foi muito curioso, porque Portugal, o que acontece? Os alunos têm um acesso maior aos equipamentos socioculturais. Tá? O Estado vai proporcionar mais isso, está mais perto do aluno. Está certo que o Porto, Braga são cidades menores que São Paulo, que Osasco também, porque Osasco é uma grande cidade, né? Mas o aluno tem maior acesso. Né? E aí que está. As escolas que apresentaram maior articulação, maior desenvolvimento de consciência histórica, assim, no grupo, foi a escola de classe média alta, situada num bairro parecido com Jardins, lá no Porto, que você entra na escola, tem todo equipamento, assim, o professor tem lá um data show ali para ele usar ali com o aluno, as salas são menores, você vai ter lá 20, 22, 24 alunos por sala, que é diferente da realidade nossa aqui. Então, esse aluno socioeconomicamente tem acesso maior, tem um repertório maior, acesso à revista, acesso ao jornal, acesso à TV a cabo, esse tipo de coisa, acesso ao cinema, ao teatro. Mas uma escola que teve um aproveitamento muito parecido com essa escola foi a escola do grupo mais pobre, da Grande Porto, do distrito de Valongo. E se identificou por quê? Então, a escola, o que acontece? A escola é uma escola extremamente organizada, é uma escola que, assim, foi a escola mais fácil de eu entrar para fazer pesquisa. Né? O diretor abriu as portas para mim, os professores, eu tive livre acesso à escola, foi uma facilidade mesmo. Muito bem estruturada, um grupo de professores que está há muito tempo na escola, um espaço físico agradável para o aluno e, o mais importante, o aluno tem acesso aos equipamentos socioculturais, dentro da escola ou próximos à escola. Então, por mais que ele tenha dificuldade socioeconômica, a escola ou a região vai proporcionar de alguma maneira isso a ele. Então, esse aluno ele acaba tendo um repertório maior, cultural maior, para ele poder dialogar com o que ele é apresentado para raciocinar historicamente. Então, se você tem um repertório maior, você pode discutir com maior profundidade. Se você não tem repertório, você sequer tem informação, como é que você vai transformar aquela informação em informação, a partir do ensino da história? E analisando os alunos portugueses, a sua pesquisa os identificaria, os brasileiros estão, do ponto de vista pré-moderno, de conceito histórico. Somaria sim. Agora, em Portugal, um pouco mais da metade também. Um pouco mais da metade também não consegue chegar. Entendeu? Mas lá tem um grupo Mas maior. Lá você tem um grupo maior de uma consciência histórica genética, por exemplo, e uma consciência mais histórica crítica. Tem. Por outro lado, entre os estudantes portugueses, as narrativas que apontam a constituição genética de sentido superam as de cunho crítico, por demonstrarem a prevalência da objetividade em detrimento da subjetividade. Por quê? E aí vem as questões. O aluno tem um repertório cultural maior, ele tem acesso à informação, ele vai ler, ele lê mais, ele pesquisa mais, ele escreve mais,
ele tem uma escola mais organizada, por maiores que sejam as dificuldades lá em Portugal, eles estão com muitas dificuldades lá, estão passando por uma questão da educação, algo bem complicado, e eu disse a eles que esse filme eu já vi aqui no Brasil, acontecendo com a gente, com o professor. É algo que pode ser perdido, né? Não é que não são mil maravilhas, mas eles estão à frente da gente nesse aspecto. Por quê? Porque tem uma organização maior, tem um acesso à informação maior e se percebe que nessas escolas, de alguma maneira, a didática do ensino da história foi melhor articulada. Não dá para dizer que é daquele professor, daquela turma, naquele momento. No período todo de estudos daquele aluno, dá para perceber na análise do grupo que houve uma maior articulação do ensino da história ali. Entendeu? Então, assim, além do acesso aos equipamentos socioculturais, o acesso à cultura de uma maneira bem aberta, estou dizendo aqui, né? Mas você tem também essa questão da didática da história, do ensino da história. Existe uma articulação maior. Enquanto os brasileiros demonstraram utilizar a história como fornecedora de tradições que devem ser repetidas sem questionamentos, os portugueses também se alinharam a essa prática, mas mostraram ter maior facilidade para investigar a história, ao menos para descobrir modelos culturais acabados, prontos a serem resposta às demandas de orientação do cotidiano. Agora tem uma questão também, ao comparar os estudantes brasileiros com os portugueses. O estudante português, ele tende a ser um estudante que tem respostas mais completas. Você faz uma pergunta para ele, ele vai elaborar um texto, tal, com várias informações. Porém, ele não é tão criativo. Ele recorre muito à memória. Então, é um estudo também muito da memória ainda. Não tanto da interpretação ou de uma criatividade no labor da interpretação. O aluno brasileiro que consegue avançar, ele tem maior flexibilidade nisso. Ele consegue articular melhor as coisas. São pouquíssimos, mas nesses poucos a gente já percebe uma maior criatividade. E isso, conversando com os educadores lá em Portugal, eles me disseram isso, que eles achavam isso, né? Eles acham, é uma crítica que eles mesmos fazem ao ensino da história deles, que a professora Isabel Barco tem tentado desconstruir essa maneira, até por usar esse tipo de forma de se pensar no ensino da história. Os dados que você apresenta exigem uma leitura bastante cuidadosa, até porque ela apresenta uma série de nuances. Mas eu vou me arriscar a dizer isso. É possível apontar que o estudante brasileiro tem um grande potencial, ainda que limitado por uma série de questões estruturais? Ah, sim. Porque vamos pensar aqui. Talvez na academia, né, no nosso seja senso comum na academia, mas se a gente for pensar num sentido maior, o que eu vou dizer seja até senso comum na academia, mas no senso maior não. O estudante brasileiro das universidades, das principais universidades brasileiras, ele é um estudante que ele lida com conhecimento em qualquer lugar do mundo. Até porque a gente teve que criar esses mecanismos ao longo do tempo. Né? Porque o europeu ele se volta para si. O norte-americano, mais ainda. O brasileiro ele teve que criar mecanismos para dialogar com a Europa, dialogar com os Estados Unidos. E o mundo, digamos assim, por maior que seja a desigualdade social que temos aqui, né? A gente tem um país que está em crescimento, verdade, crescimento econômico, mas a distribuição de renda ainda é um país extremamente desigual e a educação, se não se construir uma qualificação da educação nos próximos anos, a gente vai perder o fio da história, vai perder o momento. Né? Então, eu diria que sim. Agora, isso está nas mãos da sociedade. Né? Então, acho que a gente tem essa possibilidade, sim, mas não podemos perder essa preocupação. Por quê? Porque nós, já pela nossa... ter que dar conta dessa demanda uma demanda maior do que esses outros lugares do mundo que eu mencionei anteriormente, a gente tem que ter uma formação mais plural. Então, a gente acaba estudando muito mais os outros do que os outros nos estudando. E quando nós vamos para esses espaços, nossas pesquisas realizam essas comparações, a gente começa a gente acaba criando os nossos mecanismos. Então, não é só o aluno do ensino médio que tem maior criatividade. O pesquisador, o aluno da graduação, o aluno da pós-graduação, os pesquisadores e os professores do Brasil que estão nessas universidades, eles estão se destacando exatamente por essa capacidade que a gente tem por conta do lugar de onde nós saímos, que a gente tem que criar mecanismos
de defesa e também de atuação, porque a gente já parte de um lugar pouco atrás, digamos assim, porque o mundo relegou isso. Hoje, se a gente aproveitar essa oportunidade de qualificar a educação, a gente pode avançar. Eu acho que a gente tem um espaço enorme, enorme para se trabalhar. E aí a gente espera que haja uma seriedade nisso, né? Então, sou um otimista, eu sou um educador e nós somos otimistas, né? De uma maneira geral, não vou dizer de todos, né? Não falo em nome de todos, mas eu me entendo como otimista e acho que a gente tem um percurso. E a pesquisa, humildemente, ela tenta contribuir com isso, indo para um outro espaço, que tem suas dificuldades também, mas que, do ponto de vista da articulação da educação, ela está à frente da gente. E o que a gente pode trazer para isso? Digo à frente da gente, não no ensino da história propriamente dito, porque o ensino da história aqui no Brasil é um ensino de história extremamente, extremamente antenado, articulado com o que está no mundo e, às vezes, até avançado em relação ao mundo. Mas eu digo em como o público que chega, será que ele consegue se alimentar disso, né? A gente tem ainda problemas de formação enormes aqui e tal, mas eu digo, aqueles que são bem formados aqui têm bastante coisa a oferecer. E nem sempre a gente tem criado oportunidades para se chegar a esse público com qualidade, com esse público conseguir enxergar, aproveitar-se disso, né? Ronaldo, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade, viu? Obrigado.